Bom dia! Bom dia, Sor. Bom dia! Tudo bem, gente? Bom dia, Sor. Oi, bom dia! Bom dia! Vocês estão bem? Bom dia, Sor. Oi, Lu, bom dia! Tudo certo. Estão bem, gente? Tudo certinho? Já conhecia a música da Rita? Tô conhecendo músicas agora, Sor. Eu conheci essa semana. A música que tu ouve assim, ó, a primeira vez, aí tu, nossa, que brega. Daí tu diz, vou ouvir mais uma. Daí, segunda, tu já, não é tão ruim. Aí a terceira, tu já sabe cantar toda a letra já. Ai, gente. Só que ela é um absurdo a música, porque a Rita ela é fumante, ela traiu o cara, ela é tipo completamente fora da casa, deu uma facada nele e ele mesmo assim quer perdoar a Rita. É uma coisa muito absurda. Mas enfim. Gente, vamos lá então. Reconhece essa parede aqui? Reconhecem? Eu reconheço, Sor. Mais cobiçada acima da média é essa aqui, ó. Com as mãozinhas, tá? E com certeza ano que vem as mãozinhas de vocês vão estar lá, podem ter certeza, tá? Não tenho dúvidas disso. Gente, olha só. A Vi ontem me pediu para eu fazer um plantão de dúvidas com vocês, porque fazia um tempinho que a gente não tinha, né? E aí, para a gente dar uma corrigida nos exercícios, ver como é que vocês estão, daí a gente aproveita e também faz uma revisão, né, dos assuntos. É sempre bom a gente ficar revisitando esses exercícios, tá? Então eu peguei basicamente ali o que vocês ficaram com dúvidas, coloquei algumas outras questões junto, tá? E aí o objetivo é que a gente faça a resolução dessas listas, tá? Eu separei 4 listas, eu acho que dá tempo da gente fazer a resolução das 4, tá? Vamos ver se a gente não se atrasar muito. Podemos começar? Sim. Sim? Então vamos lá. Aí a gente vai fazendo como a gente sempre faz, tá? Eu vou falando, conforme vocês forem tendo dúvidas, vocês vão me perguntando, tá? Deixa eu compartilhar aqui na tela aqui com vocês. Muito bem. Então a primeira questão, pessoal, que eu separei foi do Enem de 2010. A gente vai começar pela lista de Zoologia 13 e 4. Tá? Na realidade, são 2 listas juntas, é a lista 19 e 20, das aulas 19 e 20, Zoologia 13 e 4. Tá? A gente vai começar lá pela questão 2. A questão 2 ela é mais fácil do que parece, porque ela é uma questão de interpretação. E vocês vão ver por que ela é uma questão de interpretação, tá? Olha só. Os frutos são exclusivos... Vocês estão enxergando, pessoal, a tela compartilhada? Sim. Sim? Tá. Vamos lá. Os frutos são exclusivos das angiospermas. A gente vai ver nas próximas aulas. E a dispersão das sementes dessas plantas é muito importante para garantir seu sucesso reprodutivo, pois permite a conquista de novos territórios. A dispersão é favorecida por certas características dos frutos, como, por exemplo, cores fortes, e das sementes, cores fortes e vibrantes, gosto e odor agradável, polpa suculenta. E das sementes, exemplo, presença de ganchos e outras estruturas fixadoras que se aderem a penas e pelos animais, tamanho reduzido, leveza e presença das expansões semelhantes a asas. Show de bola, falou um monte de especializações que frutos e sementes têm para garantir o sucesso das angiospermas, para garantir o sucesso reprodutivo, a dispersão das sementes e, consequentemente, dos frutos. Nas matas brasileiras, os animais da fauna silvestre têm uma importante contribuição na dispersão das sementes e, portanto, na manutenção da diversidade da flora. Beleza, esse aqui foi o texto de apoio, tá? Agora vamos ir para a questão. A questão ela vai nortear, ela vai dizer o que ela quer a partir desse texto de apoio. Das características de frutos e sementes dos dois, quais estão diretamente, e isso aqui faz toda a diferença. Deixa eu arrumar aqui. Ó, estão diretamente associados a um mecanismo de atração de aves e mamíferos. Atração.
qual mecanismo está associado à atração desses frutos e sementes por aves e mamíferos? É isso que ele quer saber, tá? Então, vamos lá para a questão, tá? Deixa eu baixar aqui. E apagar. Olha só. Ganchos que permitem a adesão aos pelos e penas. Pessoal, isso é atração? Não, o gancho está ali, ele só vai se fixar nas aves e nos mamíferos. Isso não atrai esses animais, tá? Está correto perante o texto, mas não está correto perante o que a questão pede. Então, isso aqui não permite atração, tá? Isso aqui é um acaso. As aves ou os mamíferos passam próximos desses frutos, dessas sementes, e eles acabam se fixando no pelo e nas penas, tá? Mas isso não é uma atração, esses animais não foram atraídos por essa estrutura, tá? Expansões semelhantes a asas que favorecem a flutuação. Também não. Isso aqui é muito comum em sementes que têm dispersão pelo vento. A gente chama de sementes saladas, tá? Então, por exemplo, as sementes dos pinheiros, elas são sementes saladas, elas têm expansões, que é bem semelhante a uma asa de uma ave, é uma membraninha mais expandida, e isso facilita na expansão pelo vento. Então, isso não tem a ver com atração. Estruturas fixadoras que se aderem às asas das aves, já vimos que não, tá? Fruto com polpa suculenta, que favorece energia aos dispersores. Com certeza, né? O fruto ele é atrativo, tá? Ele fornece um alimento para as aves e para os mamíferos. Isso é uma estrutura de atração. Esse foi o principal motivo pelo qual hoje as angiospermas tiveram maior sucesso reprodutivo, tá? Foi pela presença desse fruto com uma polpa suculenta, tá? Então essa aqui está certíssima. Vamos ver porque que está errada. Leveza e tamanho reduzido das sementes que favorece a flutuação. Já vimos que não, né? Isso aqui é importante para o vento, mas não para a atração, tá? Entendido isso, pessoal? Sim, senhor. Tem gente. Acho que a Carol entrou agora, né? Bom dia, Carol. Bom dia. Bom dia, senhor. Vamos seguir, então, aqui. Deixa eu limpar. Aí, a próxima questão... Alguma dúvida em relação a essa, pessoal? Não? Tá. Aí, a próxima questão é a 6. Vamos lá na 6, da UFSM. Vamos lá. As aves são animais descritos em muitos versos da literatura brasileira, como os versos de Gonçalves Dias em Canções do Exílio, tá? Aquela canção que toda professora de literatura já falou, tá? Que é muito cobrada no vestibular. Da minha terra tem palmeiras, onde cantam sabiás, as aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Enfim, esse verso expressa saudade usando o sabiá, uma ave passariforme do clado Neugnatai. Sobre as características das aves, considere as afirmativas a seguir. Eu poderia não ter lido nada disso e eu saberia responder a questão, tá? Mas a gente lê para, né, não correr risco de passar despercebida alguma informação, tá? Vamos lá. O ácido úrico é a principal substância nitrogenada excretada? É, pessoal, pelas aves? Ou é amônia? Ou é ureia? É o ácido úrico? Sim ou não? Sim, querido professor, tá? Então lembra, peixes vão excretar amônia, peixes ósseos excretam amônia, peixes cartilaginosos excretam ureia, tá? Anfíbios, quando o girino excreta amônia, quando adulto excreta ureia, tá? Depois, répteis. Répteis excretam ácido úrico, adaptação para o meio terrestre, excretar ácido úrico. E aves, como são parentes próximos dos répteis, na verdade aves, do ponto de vista biológico, são répteis, né, elas também vão excretar ácido úrico, tá? E mamífero excreta ureia. Então essa aqui está certa. A respiração é pulmonar, com certeza. Respiração é pulmonar, são animais terrestres, tá? A conquista definitiva do ambiente terrestre se deu pelos répteis e como aves são descendentes desses répteis, respiração pulmonar, tá? Não existe uma ave que vive dentro do mar, por exemplo. Todas as aves são terrestres, tá? Ela vive na terra.
São animais dioicos e ovíparos. Dioicos têm sexo separado, ovíparos colocam ovos. Sim, tá? Não existe nenhuma ave ainda conhecida que é hermafrodita que não coloca ovo. Tá? Então tá certíssimo. Então a resposta correta aqui é a E. Tá? 1, 2 e 3. Deixa eu baixar aqui. Ezinha. 1, 2 e 3. Alguma dúvida com relação a essa, pessoal? Certo? Não, tudo certo. Mas vocês vão me perguntando aí. Aí a gente vai pular para 10. Vamos lá para 10. A 10 fala o seguinte. Os tunicados, tais como as assídeas e os cefalocordados, tais como os anfióxos, são exemplos de. Então lembra o seguinte. Deixa eu ver se eu tenho que aumentar aqui o tamanho da letra. Que absurdo, não aumenta. Tá. Aí lembra o seguinte, pessoal. Aumentou. Cordados são divididos em dois grupos, tá? Eu tenho o grupinho lá dos protocordados, que são aqueles que vão ter uma notocorda em alguma fase da vida. Isso é ser cordado, é ter notocorda em ao menos uma das fases do ciclo de vida, tá? Isso é ser cordado. Então, os protocordados vão ter essa notocorda em alguma das fases. E os vertebrados, que é o próximo grupo, essa notocorda vai dar origem a uma coluna vertebral, tá? Então, essa é a diferença básica. Então, dentro dos cordados, eu tenho os protocordados, que são aqueles que vão ter notocorda durante uma das fases do ciclo de vida, e os vertebrados, ou também chamados, mais correto, né? Opa, o que aconteceu aqui? Aí. Mais correto, né? Chama eles de craniados. Não tá escrevendo, não sei porquê. Calma aí, gente. Deixa eu arrumar. Então, estava explicando para vocês que lá o grupinho dos cordados. Vamos de novo. Cordados. São aqueles indivíduos que vão ter notocorda, tá? Eu posso separar em protocordados. São aqueles que vão ter a notocorda presente em pelo menos uma das fases do ciclo de vida. Então, são protocordados, tá? E eu tenho o grupinho dos vertebrados, ou é mais popularmente a gente chamar de craniados, tá? Quem são os craniados? São aqueles que a notocorda pode vir a dar origem a uma coluna vertebral, mas é essencialmente aqueles que vão ter uma caixa craniana, tá? Então, todos os cordados que têm caixa craniana são craniados. Os que não têm caixa craniana, os que não têm coluna vertebral, tá? Os que só têm a notocorda, persistente ou não durante o ciclo de vida, são protocordados, tá? Quem são os exemplos de protocordados que nós temos, tá? A gente tem dois grupos principais, os urocordados e a gente também tem os cefalocordados, tá? Urocordados são as assídeas, que é o que está falando aqui nessa questão, e os cefalocordados é o anfióxo. Todos eles são protocordados. Se a gente for aqui na questão, pessoal, a gente vai ver o seguinte, que a única alternativa correta, tá? Porque as assídeas e os anfióxos não são exemplos de peixes, não são exemplos de equinodermos, não são exemplos de quinidários, nem de orodelos, tá? Eles são exemplos do que a gente chama de cordados não vertebrados, porque eles estão dentro do grupo dos cordados, mas eles não são vertebrados. Então, a resposta correta aqui é a C, tá? Cordados não vertebrados. Entendido isso, gente? Sim, senhor. Sim? Tá. O negócio trancou de novo, não sei o que está acontecendo. Mas a gente vai seguir a correção, uma hora ele vai reagir aqui e aí a gente continua. Eu acho que é esse negócio aqui que eu estou usando que ele está trancando tudo. Deixa eu tentar aqui de novo. Ó, era exatamente isso. De novo. Enquanto abre aqui, vamos corrigir a questão 12, tá? A questão 12 é da URGS, de 2020, tá? Então, vocês já estão bem familiarizados com ela, devem ter passado por elas, tá?
Então, a 12 fala o seguinte, eu vou acompanhando aqui no papel enquanto abre aqui o computador, tá? O Parque Zoológico da Fundação Zoobotânica do Rio Grande do Sul possui representantes de vertebrados nativos do nosso estado. Entre eles, podem ser citados o jacaré de papo amarelo, a capivara, o gavião-chimango, o puma, o cálido de barbixas e a ema. Ou seja, eles citam exemplo de réptil, de mamífero, de ave, outro mamífero e, novamente, um réptil, que é o cálido de barbixas, e, por fim, a ema, que é uma ave, tá? Aí, com base nesses animaizinhos, ele faz algumas perguntas, tá? Deixa eu abrir aqui para vocês irem acompanhando. Questão 19. Não vou usar mais aquela porcaria. Aqui, tá? O jacaré de papo amarelo e o cágado de barbicha são répteis, tá? São répteis. Grupo que tem como uma das adaptações ao meio terrestre o ovo amniótico. Com certeza, essa é a principal adaptação dos répteis que permitiu a independência do ambiente aquático. Foi o ovo amniótico. Então, essa aqui está correta, tá? Corretíssimo. O cágado de barbixas, a capivara e a ema possuem coração formado por 2 átrios e 2 ventrículos completamente separados. Gente, cuidado, tá? Cágado de barbixas é réptil. Os únicos répteis que vão ter o coração completamente separado, e ainda assim ele tem a questão do foramen de Panizzi, é os crocodilianos, tá? Os répteis não crocodilianos, ou seja, que não são jacarés, que não são crocodilos, que não são gaviais, eles vão ter um coração tricavitário, tá? E esse coração, ele tem uma comunicação ali entre os seus compartimentos, tá? Então, isso aqui tá errado. O cágado de barbixas não tem coração formado por 2 átrios e 2 ventrículos, tá? Tá errado. A capivara e a ema, sim, tá? Daí ele já tem os corações ali separadinhos, os átrios e os ventrículos, mas o cágado de barbixas, não. Então, a 2 está errada, tá? Então, 2 está errada. Vou tentar usar pela última vez isso aqui. Então, essa aqui está certa, a 2 está errada, tá? As excretas nitrogenadas do jacaré, do papo amarelo, do puma e do gavião-chimango são, respectivamente, a amônia. Vamos ver. Jacaré de papo amarelo excreta amônia? Sim ou não? É um crocodiliano, é um réptil. Excreta amônia? Sim ou não, pessoal? Sim ou não? Não, senhor. Não, excreta o quê? O que ele vai excretar? O jacaré do papo amarelo? Ácido úrico. Ácido úrico, é um réptil, tá? Então, não, já começou errada, tá? Então, essa aqui não pode ser também. Vamos ver as outras opções. Ureia. Vamos lá, jacaré do papo amarelo, puma. O puma é um mamífero, excreta ureia. Certíssimo, tá? E o gavião-chimango é uma ave, excreta ácido úrico. Tá? Então, essa aqui tá errada, porque o jacaré do papo amarelo não excreta amônia, tá? Então, a correta aqui é apenas 1, tá? Questão A. Entendido essa aqui, pessoal? Sim, gente? Sim. Belezura. Vamos seguir. Deixa eu baixar aqui. Ops. Agora a gente vai lá para a questão 16, tá? Essa questão é sobre osmorregulação, tá? Então vamos lá. URGS 2011. A figura abaixo mostra 2 peixes identificados pelo número 1 e 2 que apresentam adaptações fisiológicas para sobreviver em diferentes ambientes. As setas indicam o fluxo de sais e de água em cada peixe. Então aqui a gente tem um peixinho de água doce, tá? E aqui a gente tem um peixe marinho, tá? Aqui um peixinho de água doce e aqui um peixe marinho. O que a gente sabe, pessoal? Peixes de água doce. Como é que é a questão da osmorregulação? Um peixe de água doce, tá? O organismo, ele é hipertônico em relação ao meio, tá? Ou seja, o peixinho que está lá na água doce, ele é mais concentrado com sais do que o meio onde ele está, porque a água é doce, a água não tem uma concentração muito grande de sais.
Logo, o que vai acontecer nesse peixinho começa a entrar água por osmose, né? O processo natural, começa a entrar água por osmose, tá? Além disso, como entra água por osmose, esse peixe ele não bebe água, porque a água já está entrando por osmose, então ele não precisa beber água para se hidratar. Isso já acontece naturalmente pelo ambiente onde ele está. Como ele não bebe água, pessoal, ele precisa repor os sais minerais do seu corpo. Então, para ele repor os sais minerais, como ele não bebe água e os sais minerais não entram por osmose, só entra água, ele precisa ter um transporte ativo de sais. E ele vai fazer isso através das brânquias, tá? No peixe marinho, como é que acontece? Esse peixe marinho, ele está hipotônico em relação ao meio. Ou seja, o meio está mais concentrado, porque ele está no meio cheio de sal, o ambiente marinho. O que acontece naturalmente? O peixinho perde água para o meio, tá? Então ele vai perdendo água para o meio para tentar diluir este meio hipertônico que ele está, tá? Bueno, pessoal, o que acontece no caso dos peixes marinhos? Como ele está perdendo água, ele precisa repor essa água, então ele vai beber a água, tá? Então ele bebe água naturalmente, tá? Quando ele bebe água, ele repõe também sais minerais. Só que ele não precisa repor porque ele já está altamente concentrado de sais, tá? Porque ele está perdendo muita água, ele fica mais concentrado. Então, com isso, ele vai liberar esses sais em excesso. Tudo que é sal em excesso, ele libera, tá? Vamos lá para a questão agora, tá? Com base nessa rápida explicação, vamos para a questão. O peixe 1 é hipertônico em relação ao ambiente. Sim, pessoal, o peixe 1 ele é hipertônico em relação ao ambiente. Tá? Ele é super concentrado e o ambiente é super diluído, porque é um ambiente de água doce. Então, essa aqui está correta, tá? O peixe 1 capta sais para o transporte ativo. Sim, porque ele não bebe água. Então, como ele não bebe água, ele não consegue captar esses sais pouquinhos que tem presente na água. Logo, ele tem que captar para o transporte ativo, tá? Então, essa aqui também está certa. O peixe 2 perde água para o meio por osmose. Sim, o peixe 2 perde água para o meio por osmose, porque o meio está mais concentrado e o peixinho está mais diluído, tá? Então, ele vai perder essa aguinha, tá, para o meio onde ele está. Então, isso aqui está correto. Então, a resposta certa é a E. 1, 2 e 3. Entendido essa aqui, pessoal? Sim, tudo certo? Alguma dúvida? Tá. Vamos seguir, então. Vamos lá para a questão 21, tá? Questão 21 fala o seguinte: assinale a seguir a alternativa que apresenta a correta correspondência entre o grupo animal representado, seu produto de excreção e a toxicidade desse produto. Gente, essa questão aconteceu o seguinte: eu adaptei ela. E aí eu acho que quando eu adaptei, eu acabei me confundindo nas alternativas e nenhuma dessa alternativa está correta. Tá? Não tem nenhuma alternativa correta. Eu acho que quem me alertou foi a Vitória, a Carol, não lembro agora. Tá? Então, nenhuma dessa alternativa está correta. Por quê? Presta atenção comigo no seguinte. Peixes cartilaginosos, eles não excretam amônia, eles excretam ureia. A ureia ela tem uma toxicidade média, tá? Não é nem alta nem baixa. É uma toxicidade média, tá? Bueno. Depois, a gente tem os peixes ósseos. Peixes ósseos, eles não excretam ácido úrico, eles excretam amônia. Tá? Diferentemente dos cartilaginosos, eles sim excretam amônia. E a amônia tem uma toxicidade alta. Então, essa aqui também não pode ser. Então, essa aqui está errada, essa aqui está errada. Répteis excretam ácido úrico, tá? Beleza. E o ácido úrico, ele tem uma toxicidade baixa, tá? Baixa, média, mais ou menos ali. Tá? Então, essa também não pode ser, tá? Os anfíbios, eles não excretam nitrato. Quando eles são girinos, eles excretam amônia, e quando adultos, eles excretam ureia, tá? Então, essa aqui também não pode ser. E os mamíferos não excretam ácido úrico, eles excretam ureia também. Então, essa aqui também não pode ser, tá? Então, não tinha nenhuma correta aqui. Então, essa questão, se fosse cobrada no vestibular, ela seria anulada, tá? Então, só para vocês saberem. Certo, pessoal? Entendido? Tudo certinho? Sim? Questãozinha anulada.
Então, agora a gente vai para a questão 27. Essa aqui que é do cladograma, tá? Vamos lá. A árvore filogenética abaixo foi construída a partir das informações da tabela que sucede, tá? Então, vamos lá. Tinha uma tabela aqui, mas ela não nos interessa, tá? O que nos interessa é só a árvore filogenética, tá? Aí vamos para a questão. Ela está mostrando a árvore filogenética dos vertebrados, tá? E aí ela pede uma interpretação dessa árvore filogenética. Com base nos dados apresentados, é correto afirmar que os números 1, 2 e 3 na figura correspondem respectivamente. Vamos lá ver o número 1. O número 1, pessoal, representa que todos esses organismos, a partir dos peixes, têm essa característica, tá? Então, qual é a característica que todos os organismos, a partir dos peixes, têm? Mandíbula? Pode ser. A partir dos peixes, todos são mandibulados, então pode ser mandíbulas. Pulmões? Talvez, não é todos os peixes que têm pulmões, então esse aqui já não é, tá? Mandíbula pode ser, a gente já viu, tá? Pulmões a gente já viu que não é, tá? E depois tem garras e unhas. Não é todos os peixes, né? Peixes nem têm garras e unhas, tá? Então essa aqui também não pode ser. Muito bem, sobrou a alternativa C e a alternativa A. Bueno, vamos olhar o que é a 2. 2. A 2 me representa que, a partir ali mais ou menos dos répteis, todos têm. Então, a partir dos répteis, todos têm pulmões? Sim, mas os pulmões não surgiram nos répteis, tá? Eles surgiram lá nos anfíbios. Então, esse aqui, não, nos peixes, né? Eu já vou ter peixes pulmonados, que eu chamo, né, pessoal? Então, esse aqui não pode ser, tá? Logo, o que nos sobra é a Czinha, tá? Por quê? Garras e unhas. Todos os répteis começaram a ter garras e unhas? Sim. Aves têm garras e unhas? Tem. Mamíferos têm garras e unhas? Tem. Tá? Então, isso aqui está certo. E a 3 quer dizer escamas queratinosas. A 3, ela representa características somente do grupo dos répteis e das aves. Tá? Aves e répteis têm escamas queratinosas. Então, essa aqui também está correta. Tá? Então, a alternativa certa é a C. Entendido isso, gente? Pessoal, mais alguma dúvida sobre essa lista de exercícios de zoologia? Não, senhor. Não? Podemos partir para a próxima? Sim, gente? Sim, senhor. Tá. Então, vamos lá. Opa, ficou tudo marcado aqui. Vamos para a próxima, então. A próxima é a lista de citologia, tá? Vamos lá aqui, deixa eu abrir ela. Aqui. E a lista de citologia, citologia 3, tá? A gente vai começar lá pela questão, deixa eu ver aqui a questão. 11. Vamos começar lá pela questão 11, vamos lá. Olha só o que fala aqui na questão 11, tá? Osmose é um processo espontâneo que ocorre em todos os organismos vivos. Lembra que a osmose é somente passagem de água. A única coisa que passa, né, na osmose entre uma célula e outra, ou entre a membrana plasmática da célula, é água, só, tá? Uma solução de 0,15 mol por litro de NaCl, cloreto de sódio, possui a mesma pressão osmótica das soluções presentes nas células humanas. A imersão de uma célula humana, ou seja, uma célula que tem 15 mol por litro de NaCl, quando essa célula que tem essa concentração é colocada numa solução de 20 mols por litro de NaCl, o que causa nessa célulazinha? Então, o que eu estou fazendo? Estou colocando uma substância de uma concentração menor, uma célula de concentração menor, tá? Numa solução de concentração maior. Então, estou colocando essa célula numa solução hipertônica, tá? Então, a célulazinha está sendo colocada numa solução hipertônica, tá? Ela está mais concentrada, a solução. O que vai acontecer com essa célula? A absorção de íons Na sobre a superfície da célula? Não, tá? Porque se tem alguma coisa que vai acontecer com essa célula, é ela perder água, porque ela está mais
diluída, tá? Ela está mais hipotônica em relação ao meio. Então, como ela está hipotônica em relação ao meio, ela perde água por osmose para esse meio hipertônico. Difusão rápida de íons Na para o interior da célula, não. Tá? Isso não vai acontecer naturalmente. Tá? Diminuição da concentração das soluções presentes na célula, não sei, acho que não. Né? Da concentração das soluções presentes na célula, não vai começar a diminuir a concentração de NaCl. Tá? Não é isso que vai acontecer. Então, isso aqui também não. Tá? Transferência de íons Na da célula para a solução, nem pensar. Se a célula está hipotônica, como é que ela vai transferir íons? Tá? Então, isso aqui também não. Transferência de moléculas de água do interior da célula para a solução. Sim, pessoal, osmose. Tá? É isso que acontece. Ah, professor, mas quando as concentrações são diferentes, elas não tendem a se igualar por difusão simples? Sim, pessoal. No entanto, o primeiro processo que vai acontecer e que é controlado pela membrana plasmática da célula é a osmose, tá? Para ter difusão de íons, tá? A gente precisa de algumas proteínas que vão facilitar esse processo, tá? E essas proteínas, elas só ficam abertas em momentos específicos, tá? Então, naturalmente, o que acontece em caso de células é osmose, tá? É perda de água. Certo, pessoal? Entendido isso? Eu não entendi muito bem. Não sei se teria como tu explicar de novo. Claro. Olha só. O que aconteceu aqui é que eu coloquei uma célula, é isso que ele está dizendo, com uma concentração de 15 mol por litro e uma solução de 20 mols por litro. Ou seja, eu coloquei... Vamos lá. Então, olha só, Luca, eu tava... Eita! O bagulho sumiu. Eu estava te explicando, tá? Eu peguei uma célula com uma concentração de 15 mols por litro e eu coloquei ela numa solução de 20 mols por litro, ou seja, eu coloquei ela numa solução mais concentrada, tá? Com maior concentração de NaCl, que é sal de cozinha, tá? O que vai acontecer nesse caso dessa célula? A célula, em relação ao meio, ela está hipotônica, ou seja, ela está mais diluída. O que é normal acontecer quando eu coloco uma célula hipotônica no meio hipertônico? É normal que a célula comece a perder água para esse meio. E ela perde isso naturalmente por osmose, tá? Então, é isso basicamente que a questão E está falando, tá? Eu tenho transferência de moléculas de água do interior da célula para a solução. Então, as moléculas de água saem da célula e vão para a solução. Qual é a ideia desse processo? Né? Que a célula perca água e que a concentração da solução, que estava hipertônica, fique o mais próximo possível da concentração da célula. Essa é a lógica desse processo, tá? Essa é a lógica da osmose, tá? Por que não é difusão rápida de íons Na para o interior das... qual outra que poderia ser, né? Por exemplo, a A está errada porque eu não tenho a distorção de íons Na sobre a superfície da célula. Os íons não ficam aglomerados na superfície da célula. Isso não acontece, tá? Então, não tem como isso acontecer. Difusão rápida de íons para o interior da célula? Não, tá? Porque, assim, a célula já tem uma concentração ótima. Para esses íons entrarem dentro da célula, eles precisam ser carregados por proteínas, tá? Se a célula já está numa concentração ótima para ela, não vai ter entrada desses íons, tá? Então, essas proteínas ficam fechadinhas e elas não permitem a entrada desses íons naturalmente. Então, isso aqui não acontece, tá? Diminuição da concentração das soluções presentes na célula. Não diminui nada, tá? Não diminui a concentração das soluções presentes na célula. Ela não perde íons, tá? Ela perde água, tá? Transferência de íons Na da célula para a solução. Não, é ao contrário, é da solução para dentro da célula, tá? Então, isso aqui também não está certo. Entendido agora? Compreendido? Entendi, senhor. Tá. Então, vamos seguir, tá? Vamos lá para a questão 12. Essa aqui é bem boa, olha só. A questão 12 do Enem fala o seguinte: a ação de uma nova droga antitumoral sobre o citoesqueleto foi investigada. Lembra que citoesqueleto é aquele conjunto de filamentos que ajuda a dar estrutura para a célula, ajuda nos movimentos celulares. A gente vai ter algumas fibras do citoesqueleto, como os microtúbulos, que dão origem a centríolos, tá? Que dão origem depois lá aos flagelos também. Tá? Então, o citoesqueleto está relacionado a várias funções na célula.
tá? E lembra, pessoal, que célula procariótica tem citoesqueleto, tá? Não cai nessa pegadinha. A diferença é que o citoesqueleto da célula procariótica, ele é muito rudimentar, ele é bem mais simples, mas a célula procariótica também tem, tá? Antigamente, bem antigamente, tinha, mas ela também tem citoesqueleto, tá? Vamos lá. O pesquisador comparou o efeito da droga na velocidade de deslocamento celular e na integridade dos filamentos do córtex celular. O que é córtex? É o interior da célula, tá? E dos flagelos conforme representado na figura. Bueno, o que está mostrando aqui? Que nessa primeira célula, a partir do momento que essa droga foi aplicada, ela teve uma alteração na superfície da célula, ou seja, alterou o citoesqueleto que dava a estrutura da célula, tá? A gente tem dois filamentos principais que dão estrutura à célula. A gente tem os microfilamentos e a gente tem os filamentos intermediários, tá? Esses dois tipos, tanto os microfilamentos, como por exemplo a actina miosina, e os filamentos intermediários, eles vão dar estrutura à célula, vão permitir movimentos celulares, então eles estão relacionados a essa função, tá? Nessa segunda droga aqui, pessoal, nessa segunda célula, que é o espermatozoide, também teve alteração ali na membrana plasmática, na estrutura da célula, mas percebam que não teve alteração aqui, ó, no flagelo dessa célula. Ou seja, o que isso supõe? Que talvez, né, nos microtúbulos, que é um tipo de citoesqueleto que forma os flagelos, nos microtúbulos essa droga não haja, tá? É isso basicamente que está me mostrando aqui. Vamos lá para as questões, tá? O pesquisador concluiu que a droga age sobre os microtúbulos apenas? Não. A gente concluiu que ele não age sobre os microtúbulos porque não tive alteração aqui no flagelo, tá? Microtúbulo gera flagelos, tá? Basicamente. Então, essa aqui não pode ser. Filamentos de actina apenas. Pessoal, para estruturar uma célula, eu preciso dos filamentos de actina, mas eu preciso dos outros filamentos intermediários, dos outros microfilamentos. Então, isso aqui também não é. Filamentos intermediários apenas? Não, né? Pela questão do que eu já falei. Filamentos de actina e microtúbulos. Microtúbulos não, porque o flagelinho não foi afetado. Tá? Então, não. Filamentos de actina e filamentos intermediários. Beleza, fechou. É isso aqui. Tá? A droga agiu sobre os microfilamentos, que dá estrutura à célula, e sobre os filamentos intermediários, que também auxiliam nessa função. Entendido isso aqui, pessoal? Questão bem específica essa. Entendido, gente? Sim, sabe? E olha que é uma questão do Enem, para mostrar como o Enem vem ficando mais específico ao longo do tempo, tá? Então, já era aquele Enem geralzão, o Enem, ele tá ficando bem específico, bem conteudista, tá? Bueno, tudo tranquilo até aqui, pessoal? Sim, minha gente? Doutora, a resposta é a letra E. É a letra E, filamentos de actina e filamentos intermediários, tá? Porque são esses filamentos que dão a estrutura à célula, que ajudam na movimentação celular também, tá? Movimentação interna à célula, tá? E foi isso que foi verificado aqui, ó, na ação da droga, ó. Alteração da superfície celular, depois alterou aqui do espermatozoide também, mas não alterou o flagelinho, tá? E o flagelo, ele é formado de microtúbulos, que é um tipo de citoesqueleto. Então, a gente conclui que essa droga, ela age sobre todos os tipos de citoesqueleto, com exceção dos microtúbulos. Entendido? Sim, obrigada. É isso, tá? Bueno, vamos lá para a questão 16. A questão 16, temos um problema nela. E eu acho que vocês devem ter identificado, tá? Olha só. Abaixo está apresentada uma célula cariótica com destaque aos mecanismos de transporte através da membrana plasmática. Beleza, daqui está mostrando vários zooms, né, sobre uma célula e mostra algumas especializações, alguns mecanismos de transporte que ela faz, tá? Vamos para a questão. Sobre biologia celular, é correto afirmar que, olha só, minha gente, os mecanismos de transporte A, B, C e D, aqui no destaque 1, aqui, ó, tá? Correspondem a processos passivos a favor do gradiente de concentração. Gente, tá certo isso aqui?
Tá correto, gente? Corresponde a processos passivos a favor do gradiente de concentração? O que me dizem? Sim ou não? Olá, Terra chamando. E aí, meu povo? A, B, C e D correspondem a movimentos passivos? E aí? Se é passivo, é a favor do gradiente de concentração. Então, não é isso que está errado. Tá? O que vocês responderiam nessa? Chute. Olha só, presta atenção aqui comigo, tá? A, difusão simples. Movimento passivo a favor do gradiente de concentração, tá? Eu tenho uma substância aqui, ela passa livremente pelas membranas. Geralmente uma substância bem pequena, uma molécula bem pequena e apolar, tá? Para conseguir passar pela bicamada lipídica. Em B, tá? Eu tenho a difusão de uma substância por uma proteína, que a gente chama de proteína canal, tá? Isso aqui, pessoal, a gente chama de difusão facilitada. Quem é que faz difusão facilitada? Geralmente moléculas que são polares, tá? Se não tivesse a proteína, ela não conseguiria passar pela bicamada lipídica, porque ela não consegue atravessar a camada apolar da membrana plasmática. Então, ela precisa de uma proteína que esse transporte, tá? Então, aqui eu tenho uma difusão facilitada, que também é um processo passivo, porque não tem gasto de energia, e ocorre a favor do gradiente de concentração, tá? Em C, eu tenho também uma difusão facilitada por uma proteína que eu chamo de permease, tá? Então, essa proteína pega uma molécula de um local e joga para dentro da célula. E ela faz isso naturalmente, tá? Agora, em D, pessoal, olha o que está escrito aqui, ó. Energia. Está mostrando que para fazer esse processo aqui precisa de energia, tá? Logo, em D, pessoal, eu não tenho um processo passivo. Eu tenho um processo ativo com gasto de energia, tá? Então, essa aqui está errada por causa disso, tá? D não é um processo passivo, é um processo ativo com gasto de energia, tá? Vamos para a 2. Vamos ver o que a 2 nos conta. Vamos lá. Na osmose, ocorre a passagem de água da solução hipotônica para a hipertônica. Sim, é isso que acontece. Na osmose, vai do meio que está mais diluído para o mais concentrado. Passagem de água. Certíssimo. Tá? Correto. Na difusão simples, observada no mecanismo B, ocorre o transporte de substâncias hidrofílicas. Vamos lá na B. Gente, isso aqui é difusão simples? O que me dizem? É uma difusão simples, está mostrada aqui em B? Sim ou não? Vou ficar bravo com vocês, hein? Não, senhor. Não é, gente. Isso aqui é difusão facilitada. Tenho proteína de difusão facilitada. Facilitada por quê, professor? Por uma proteína, tá? É transporte passivo, mas não é difusão simples, tá? Então, essa aqui está errada. 4 está errada, tá? 8. A fagocitose, destaque em 2, pode ser utilizada como mecanismo de defesa realizado por células especializadas como macrófagos. Sim, macrófagos, para defender o nosso organismo, fazem fagocitose de bactérias, de vírus, tá? De pequenos agentes patogênicos. Vamos ver se isso está representado no destaque 2. Sim, tá? Eu tenho aqui uma bactéria, ela está sendo fagocitada por uma célulazinha, possivelmente um macrófago, que é uma célula de defesa, tá? Então, a 8 está certa. No epitélio intestinal, as especializações de membrana chamadas de microvelocidades, destaque 3. Aqui. Sim, tá certo. São microvelocidades do epitélio intestinal. Tá? Reduzem a área de absorção, evitando o transporte por endocitose. Tá certo isso aqui, pessoal? Reduz ou aumenta a área de absorção? Para que servem as microvelocidades? Aumenta.
aumenta a área de absorção, não teria sentido reduzir no epitélio intestinal. A gente quer absorver mais nutrientes. Então, aumenta. Tá errado, 16 errado. O transporte realizado através das vesículas que se fundem a membrana plasmática, destaque 4, libera por exocitose proteínas processadas no complexo de Golgi. Vamos lá. Sim, aí está mostrando o Golgi liberando algumas moléculas, tá? Pessoal, lembra que é o seguinte, toda a proteína que é formada, primeiramente ela é formada lá pelos ribossomos, também pode ser formada juntamente lá no retículo endoplasmático rugoso, e depois que ela é formada, ela precisa ser modificada, ela precisa ser aprimorada. Quem é que faz o aprimoramento e a modificação de proteínas, né, que ativa essa proteína para agir no nosso organismo? É o complexo de Golgi, tá? Então, por vesículas, essas proteínas são mandadas até o complexo de Golgi, tá? Ele vai modificar essa proteína e depois vai enviar para onde ela tem que ir, para fora da célula, para outro lugar, tá? Então, essa aqui também está correta, tá? E isso se chama exocitose. Tudo que sai da célula por vesículas, exocitose. Então, as corretas aqui nesse caso é a... coisa horrível. É a 2 mais a 8 mais a 32. Ah, professor, não tem resposta certa aqui. Não tem, tá? Porque o professor de vocês não sabe calcular. Ele tem um problema muito grave com matemática e ele não sabe fazer contas simples como essas, tá? Porque não tem nenhuma resposta aqui que dê 42, tá, pessoal? Então, foi um erro meu, tá? Porque geralmente essas questões da Universidade Federal de Santa Catarina não tem opções, né? Vocês fazem a soma e colocam o resultado ali da soma, tá? Então, como eu quis colocar opções, eu acabei não colocando a opção certa, olha só, né? Pessoa super inteligente. Coloca todas as opções erradas e esquece da certa, tá? Então, a resposta aqui correta é a 42. Tá, povo? Arrumem aí na listinha de vocês. Certo? Vocês podem procurar essa questão na internet. E aí eu vi vários locais falando no seguinte, que a 4 estava certa, né? Que a 4 estava certa. Não tem como. Não tá certa, tá? Eu fui lá no gabarito da UFSC e não está correta, tá? Todo transporte que é mediado por proteínas é transporte facilitado. É difusão facilitada, tá? É facilitada por proteínas. Não interessa se é permease, se é proteína canal, é transporte facilitado. Tranquilo, pessoal? Resposta certa é 42, tá? Certo, minha gente? Podemos seguir? Podemos? Falem comigo. Sim, sir. Sim, sir. Vou chorar aqui. Tá. Seguindo, agora a gente vai pular, deixa eu ver. Questão 17, tá? Esta aqui. Questão 17, tá? Vamos lá. Deixa eu voltar para o vermelho. Considere as afirmações abaixo sobre a membrana plasmática de células de animais pluricelulares, tá? Bom, vamos lá. Vamos ver o que a tia Urgs nos fala. Os íons potássio tendem a sair da célula por difusão simples, a favor do seu gradiente de concentração. Olha só, essa questão aqui, ela é muito louca. Você tem que pensar o seguinte, tá? Animais pluricelulares. Os animais, pessoal, pluricelulares, tá? Aqueles que possuem sistema nervoso, eles tendem a ter o que a gente chama de bomba de sódio e potássio. Já falei sobre a bomba de sódio e potássio para vocês, tá? O que a bomba de sódio e potássio faz? Ela permite que os impulsos nervosos, tá, consigam ser propagados. Para que esses impulsos nervosos sejam propagados, pessoal, se necessita que a célula esteja com uma diferença de concentração entre os meios intracelular e os meios extracelular, tá? O que vai acontecer na bomba de sódio e potássio? Eu tenho uma proteína e essa proteína basicamente vai fazer o seguinte: ela vai expulsar, vai retirar todo o potássio de dentro da célula, tá? E vai colocar para dentro da célula sódio. Então, ela deixa o ambiente
intercelular, extracelular, tá? Fora da célula, cheio de potássio, e o ambiente intracelular cheio de sódio, tá? É isso que justamente acontece, tá? Na bomba de sódio e potássio. Beleza? Entendido isso aqui, pessoal? Sim, sir. Entendido isso? Tá. Olha só. Essa questão é meio estranha e eu até diria que essa 2 tá errada, essa 1 tá errada, tá? Porque ela não tem muito contexto, tá? Os íons potássio tendem a sair da célula por difusão simples a favor do gradiente de concentração. Gente, isso aqui vai acontecer quando eu tiver diferença de concentração, tá? Então, quando tiver diferença de concentração, isso realmente vai acontecer, tá? Só que, pelo que eu entendi, a justificativa da questão é justamente tu pensar nisso, tá? Que se tu tiver uma diferença de concentração, por exemplo, tá? Se eu tiver a minha célula, tá? Com pouco potássio aqui fora, a tendência, talvez naturalmente, é que saia realmente os potássios, tá? Então, a justificativa do porquê a questão 1 está correta é isso, porque a tendência natural numa diferença de concentração é que realmente saia os íons potássio, tá? Opinião específica minha, particular minha, é que essa pergunta ela não tem o mínimo sentido porque ela não diz um contexto, tá? Eu não saberia dizer um contexto dela. Mas, naturalmente, se eu tiver uma diferença de concentração, é realmente isso que acontece. Certo, pessoal? Certo, gente? Porque essa saída aqui de potássio que acontece, ela não é por difusão simples, né? Ela é pela bomba de sódio e potássio, tá? E ela tá contra o gradiente de concentração, tá? Então não teria como essa aqui ser correta. Certo, gente? Certo, sir. Entendido isso? Bem louca essa, não curti muito, mas tinha urguinhas, tá? Então, naturalmente, se tiver uma diferença de concentração, sim, íons de potássio tendem a sair da célula por difusão simples, tá? Então, consideramos essa como certa. Açúcares de pequena cadeia e aminoácidos em células de mamíferos necessitam da ajuda de proteínas carregadoras para atravessar a membrana. Sim, tá? Açúcares e aminoácidos, eles não conseguem passar livremente pela membrana plasmática, tá? Eles precisam de proteínas carregadoras. Tá? Lembra que os açúcares, a gente vai ter proteínas específicas que a gente chama de GLUTs, tá? Os GLUTs são proteínas que carregam a glicose, por exemplo, para dentro da célula, tá? Porque sozinha ela não consegue entrar. Então, isso aqui está certíssima, tá? E, por fim, a ocorrência de estímulos em células nervosas de mamíferos provoca a entrada para o citoplasma de íons potássio por difusão simples. Olha aqui, ó. Não é entrada, é saída. E não é difusão simples, tá? Isso aqui é transporte ativo, tá? Então não é difusão simples. Isso aqui está errada. Tá? Então a resposta certa, neste caso, é a C, no gabarito da URGS. Eu diria que seria apenas 2. Tá? Mas no gabarito da tia URGS é apenas C. Tá? Apenas 1 e 2. Certo, pessoal? Certo. Belezura? Tá, vamos seguir. E aí a gente vai para a do lado, a 19, tá? A 19 fala o seguinte: no bloco superior é para te relacionar colunas, tá? Relacionar os microtúbulos e microfilamentos, que são exemplos de filamentos do citoesqueleto, com as suas funções, tá? Então vamos lá. Quem é que tem função de locomoção do espermatozoide? Microtúbulos ou microfilamentos? Que me dizem? E aí, gente, microtúbulos ou microfilamentos? Microtúbulos. Isso, microtúbulos, tá? Ciclose em células vegetais. O que é ciclose? Movimentação interna da célula. Quem é responsável por isso? Pela movimentação interna da célula. Microtúbulos ou microfilamentos? E aí, gente? Quem é responsável? Microtúbulos forma os flagelos, por exemplo.
tá? Mas interna a célula, quem é que é responsável por essa locomoção? Microtúbulos ou microfilamentos? Isso, Microfilamentos. microfilamentos. Não interessa se é vegetal ou animal. Todas são os microfilamentos que fazem ciclose. Tá? Aqui só colocou vegetal só para complicar a nossa vida. Tá? Mas pode ser célula animal, célula vegetal, todas elas são os microfilamentos que fazem a ciclose. Tá? Contração e distensão das células musculares. Quem é que faz isso, pessoal? Microtúbulos ou microfilamentos? Microfilamentos. Microfilamentos, em específico, microfilamentos de actina e miosina, tá? Elas que fazem a contração das células musculares. Informação dos centríolos, quem é? Microtúbulos, tá? Muito bem, lembra que os centríolos são conjuntos de microtúbulos, tá? Então a resposta correta é 1, 2, 2, 1. Onde é que tá? 1, 2, 2, 1, B. Entendido essa, pessoal? Sim, sir. Gente, povo, mais alguma dúvida nessa lista de exercícios? Ou podemos partir para a próxima? Podemos partir para a próxima, gente? Sim. Sim? Tá. Vamos, deixa eu abrir a próxima aqui. Citologia 4, tá? Aí aqui na lista de citologia 4, lista 22, a gente vai lá para a questão 5 do Enem, tá? Então, questão 5 do Enem, citologia 4, vamos lá. Os sapos passam por uma metamorfose completa. Os girinos apresentam cauda e brânquias externas, mas não têm pernas. Com o crescimento e desenvolvimento do girino, as brânquias desaparecem, as pernas surgem e a cauda encolhe. Posteriormente, a cauda desaparece por apoptose ou morte celular programada, regulada por genes, resultando num sapo adulto jovem. A organela citoplasmática envolvida diretamente no desaparecimento da cauda é o... Então, olha só, isso aqui que acontece, a apoptose, a gente também pode chamar, pessoal, de autólise. O que é uma autólise? Autolise. Lise é quebra, fragmentação. Auto é a mim mesmo. Então, uma fragmentação, uma quebra de estruturas ou partes do meu próprio corpo, tá? Quem é que faz o processo de autólise, tá? Não é ribossomo, porque ribossomo faz síntese de proteínas. Não é os peroxissomos, porque os peroxissomos fazem lá a degradação da água oxigenada. Não é o complexo de Golgi, porque o Golgi é o grande correio da célula, armazena, secreta e modifica substâncias. E não é os retículos neoplasmáticos, porque os retículos neoplasmáticos, se for rugoso, ele está relacionado com síntese de proteínas, e se for o liso, síntese de lipídios, tá? Só nos sobra lisossomos. Sim, os lisossomos, eles fazem digestão intracelular. Então, eles podem fazer digestão de moléculas, por exemplo, que a célula acabou se alimentando, acabou englobando. Eles podem fazer o que a gente chama de autofagia, tá? Que é, por exemplo, quando ele degrada ou quando digere organelas velhas ou estruturas velhas da própria célula, a gente chama isso de autofagia. Ou ele pode fazer autólise, tá? A autólise é quando ele vai atuar, tá, na fragmentação, na perda de estruturas do próprio indivíduo, como, por exemplo, a perda da cauda pelos sapinhos. Então, vários lisossomos, tá, ali da cauda dos sapinhos começam a fazer autólise, começam a desmanchar, a degradar as células que compõem essa cauda, e com isso, os girinos acabam perdendo essa estrutura. Tranquilo, pessoal? Então, a autólise é feita também pelos lisossomos, tá? Porque são eles que fazem digestão intracelular. Entendido isso, gente?
Sim, sir. Sim, gente? Tá. Nessa lista vocês não tiveram muitas dúvidas, eu acho. Não. Aí a gente vai lá agora. Ô, sir. Pode falar. Ah, não. Qualquer dúvida pode falar. Professor, eu fiquei com uma dúvida. Tem como tu corrigir a 22? Que daí tu não botou o gabarito, acho que tinha que Sim, ter eu vou um corrigir. quadrinho. Aham, eu vou corrigir Pode aqui pra vocês, tá? Pode ficar tranquilo. Vamos lá. A gente vai pular lá para 16, tá? Que vocês tiverem dúvidas também. Vamos lá na 16. Bué, vamos lá. 16 falou o seguinte. Considere que a base nitrogenada púrica do terceiro códon de RNA mensageiro descrito abaixo tenha sido substituída por uma guanina. Primeira coisa, quem são as bases púricas? Púricas. A substância mais pura do mundo é a água. Então, as bases púricas, adenina e guanina, tá? Substância mais pura do mundo, água. Bases púricas, adenina e guanina. Então, ela fala que considera que a base nitrogenada púrica do terceiro códon, então desse aqui, do terceiro códon, tá? Foi substituída por uma guanina, tá? Bueno, pessoal, então substitui aqui por uma guanina. Vamos lá. Ficou assim, tá? GUA, certo, gente? Todo mundo conseguiu fazer isso? Sim? Sim. Beleza. Agora vamos lá. O quadro a seguir mostra alguns códons de RNA mensageiro. E os aminoácidos codificam para um deles. Bueno, o novo aminoácido codificado a partir dessa alteração é, ou seja, antes eu tinha A ou G. Com a modificação dessa base nitrogenada da adenina, ela ficou GUC, tá? GUC codifica para qual aminoácido, pessoal? Aqui, ó, GUC codifica para uma valina. Antes eu tinha AUC. AUC codificava para uma isoleucina. Então aqui eu vou ter uma mutação, tá? Porque eu tive uma mudança de base nitrogenada e eu também tive uma mudança de aminoácido. Isso vai gerar a composição de uma outra proteína, tá? Então GUC codifica para uma valina. Então o novo aminoácido que vai ser sintetizado, tá? É a valina. Então a resposta certa é a C. Tá. Ô, sir, não, na verdade eu não entendi a primeira parte. Por que só mudou o G? Porque ele falou aqui, ó. Ele falou assim, ó. Considere que a base nitrogenada púrica, a única base nitrogenada púrica do terceiro códon do RNA mensageiro, a única é a adenina. Tá? Porque as bases nitrogenadas púricas é adenina e guanina. Tá? O resto tudo é pirimídica. Então, como ele falou que mudou a base nitrogenada púrica do terceiro códon do RNA mensageiro, a única opção de mudança aqui é a adenina. Entendido? E substitui isso por uma guanina. Tá. Ficou mais claro? Sim, agora. Show de bola. Vamos seguir. Tá, daí a gente vai pular para 17. Isso, 17. A 17 fala assim. Deixa eu baixar um pouquinho mais aqui. Aqui. No ano de 2013, o Nobel de Medicina ou Fisiologia foi concedido para pesquisadores que estudaram os mecanismos de transporte de moléculas, através de vesículas no interior das células. Considere as seguintes afirmações sobre o tema no citoplasma das células eucarióticas. Vamos lá. As proteínas produzidas pelo retículo endoplasmático rugoso são transportadas por vesículas até a face cis do complexo de Golgi. Sim, toda a proteína que é produzida pelo retículo endoplasmático rugoso, ela é levada até o Golgi para ser modificada, para ser ativada, tá? Para promover modificações e depois o Golgi ela é levada para onde ela tem que ir, tá? Lembra que o Golgi ele tem uma face cis e uma face trans. A face cis é a face que recebe moléculas lá do retículo de outros locais. Então, a face cis sempre recebe. E a face trans é a que envia, tá? Sempre que envia vesículas. Face cis recebe vesículas, face trans envia vesículas.
tá? Então, essa aqui está correta. As vesículas que contêm secreções desprendem-se do complexo de Golgi e fundem-se à membrana plasmática na exocitose. Sim, isso aqui se chama exocitose, tá? A saída de moléculas de dentro da célula por vesículas. Certíssimo. Algumas vesículas liberadas pelo complexo de Golgi irão formar os peroxissomos. Não, tá? As vesículas que são formadas no Golgi formam os lisossomos. E lembra que os lisossomos são formados por duas organelas. A vesícula que forma o lisossomo é formada pelo Golgi e as enzimas que fazem digestão são formadas lá no retículo endoplasmático rugoso. Então, ele produz as enzimas, que são proteínas, libera para o Golgi modifica, armazena e forma a vesícula do lisossomo, tá? Então, aqui o Golgi forma lisossomos, tá? A vesícula do Golgi forma lisossomos. Então, isso aqui está errado. Além disso, pessoal, lembra que os peroxissomos têm uma origem meio incerta. Acredita-se que a origem dele é bacteriana. Tá? Ele também foi gerado, também foi obtido, vamos dizer assim, a partir de endossimbiose, tá? Mas não se tem muita certeza disso. Então a resposta correta é 1 e 2. Resposta C. Tranquilo, pessoal? Sim? Sim, senhor. Tá. Vamos fazer rapidamente. Vamos ver se tem mais um. Ah, tem a 21 que vocês ficaram com dúvidas também. Vamos lá na 21. 21. A vítima fatal, neste outro caso, foi um herbívoro selvagem e o agressor uma planta nativa. Ao se alimentar de suas folhas, o animal envenenou-se com uma toxina hidrossolúvel, que não afeta a planta, mas mata o herbívoro. O vegetal se autoprotege armazenando o veneno no interior de um compartimento celular, o qual impede que o efeito tóxico atinja as demais organelas e os tecidos da planta. Pessoal, qual é a organela de reserva dos vegetais? Qual é a principal organela de reserva dos vegetais? Porque aqui está falando, né? O vacúolo? Como é que é? Vacúolo. Isso, porque aqui está falando, né? O vegetal se autoprotege armazenando o veneno no interior de um compartimento. Tá? A única opção aqui é vacúolo, porque centríolo não faz armazenagem. Tá? E nem todos os vegetais vão ter centríolos. Eu só tenho nos vegetais inferiores, tá? Que são briófitas e pteridófitas. Lisossomos é digestão intracelular, tá? E os vegetais não costumam ter, tá? Lisossomos. Fagossomos, não, tá? Lembra que os fagossomos é aquele primeiro princípio de parede celular, tá? Lá dos vegetais, tá? Lá na divisão celular são os fagossomos que vão dividir as células em duas, tá? Já que eles não têm centríolos. E peroxissomos não faz essa função. Então, a única correta é vacúolos, tá? Tranquilo, pessoal? Essa? Sim, minha gente? Sim, senhor. Tá. Vamos ver se a gente consegue corrigir rapidamente aqui a 22, tá? Vamos lá. Com base em seus conhecimentos sobre síntese de proteínas, complete a tabela a seguir com a sequência de bases nitrogenadas em que cada molécula envolvida neste processo. Então, eu dei para vocês um DNA e eu pedi que vocês fizessem todo o processo de síntese de proteínas, tá? Então, vamos lá. Qual vai ser o RNA mensageiro codificado a partir dessa fita de RNA, pessoal? O que vocês me falam? Vamos lá. É sempre complementar, tá? Então, vamos me dizendo qual é a base nitrogenada complementar para a fita de RNA mensageiro. Complementar a T, quem é? Ai, ai, ai. Vai lá, gente. Complementar a T, quem é? A. A. Muito bem. Opa, muito grande isso aqui. Calma aí. Vou botar mais para baixo. Vai ficar mais em cima. A. Complementar a A, quem é? Vai lá, rapidinho. Complementar a quem é, pessoal? O.
U, tá? Lembra que no RNA eu não tenho timina, eu tenho uracila. Complementar a C, quem é? G. G. Complementar a A, quem é? U. Depois, complementar a T, quem é? A, né? Porque eu tenho uma sequência. Complementar a G, C. Complementar a G de novo, que repetiu, C. E complementar a C, G. Complementar a A, U. Complementar a T, A. E complementar a C, G. Entendido isso aqui? Sim. Sim? Agora vamos separar por códons. Lembra que códons é a união de 3 nucleotídeos. Então eu tenho o primeiro códon AUG, o segundo códon UUU, o terceiro códon AAA, o quarto códon CCG e o último códon UAG. Show de bola. Separei os códons, tá? Agora, pessoal, vamos continuar aqui, tá? O que eu vou fazer agora? Então, já fiz a síntese do RNA mensageiro, tá? Depois, esse RNA mensageiro eu só transformei em códons, tá? Que é a forma como os ribossomos vão ler esse RNA mensageiro. Eles vão ler por códons. O que são códons? Trincas de nucleotídeos presentes no RNA mensageiro, tá? Então, a única coisa que eu fiz aqui foi separar em trincas. Beleza. Agora a gente vai sintetizar os anticódons. O que são anticódons, tá? Os anticódons, eles são complementares aos códons, tá? Então, eles são o contrário dos códons, tá? Então, vamos lá. Deixa eu botar aqui mais para baixo. Sei lá. Se o meu códon é AUG, como é que vai ser o meu anticódon? Como é que vai ser? UAC. Calma aí. UAC. Belezura. UAC. Se o meu códon é UUU, como é que vai ser o meu anticódon? AAA. A. Posso. A. Show de bola, tá? Se o meu códon é AAA, como é que vai ser o meu anticódon? UUU. UUU. Beleza? Se o meu códon é CCG, como é que vai ser o meu anticódon? GGC. GGC. Muito bem. E se o meu códon é UAG, como é que vai ser o meu anticódon? AUC. AUC. Beleza. Então perceba que é sempre o contrário, tá? Só tem que te ligar quando eu tô falando em DNA e quando eu tô falando em RNA, tá? Beleza. Aí depois, por fim, ele pede como é que vai ficar a cadeia polipeptídica, né? Quais são os aminoácidos que serão produzidos a partir, tá, a partir dessa sequência de RNA mensageiro, tá? Para isso, vocês poderiam consultar a tabela que tem lá na questão 13, tá? Então, lá na questão 13 tem a tabela dos códons, tá? Então, o que vocês vão fazer? Vão olhar cada códon e vão ver qual aminoácido ele codifica, tá? AUG, tu tem que saber que é o aminoácido de início. Sempre, toda a proteína, todo aminoácido, tá? O primeiro sintetizado do RNA mensageiro vai ser o AUG. Por quê? Porque ele é um códon de início. É ele que diz para o RNA mensageiro, é ele que diz para o ribossomo que ribossomo começa por aqui a formação da proteína, tá? Então, o códon de início sempre vai ser o mesmo. O AUG, sempre vai ser AUG. E o AUG, ele sempre codifica para o mesmo aminoácido, que é a metionina. Então, o primeiro aminoácido que vai compor a minha cadeia polipeptídica, a minha proteína, é a metionina, tá? Esse é o meu primeiro aminoácido. Show de bola. Depois, pessoal, a gente tem UUU. Eu estou olhando o códon, porque a tabela que eu estou olhando é uma tabela de códons, não é uma tabela de anticódons. Se fosse uma tabela de anticódons, eu ia olhar aqui embaixo em azul, tá? Beleza.
O codifica para uma fenilalanina. Se eu olhar lá a tabela da 13, eu vejo que o é uma fenilalanina. Então, eu vou botar aqui fenil. Tá? Então, o segundo aminoácido da minha cadeia é uma fenilalanina. Beleza. Depois eu tenho AAA. AAA, pessoal, codifica, deixa eu achar aqui o aminoácido, codifica para uma, cadê a uma lisina, tá? Então, AAA é o códon que codifica para lisina, então vou botar aqui lisina. Show de bola, tá? Depois eu tenho CCG, vamos lá. CCG codifica para uma prolina, então CCG, a última que eu tenho é uma prolina, vou botar PRO. Show de bola, vamos seguir. E por fim eu tenho o AG, tá? Lembra que sempre que, como eu tenho que ter sempre um aminoácido, um códon de início, eu também tenho que ter um códon de parada, que vai dizer assim, olha só, ribossomo, aqui parou a síntese de proteínas. Aqui não tem mais proteína, não tem mais aminoácido para ser sintetizado, tá? A gente tem 3 códons de parada. UGA, UAG, UA. Lembra do índio? UGA, UAG, UA. UGA, UAG, UA, tá? Que são os 3 códons de paradas. UGA, UAG e UAG, tá? Aqui, pessoal, tem um códon de parada, tá? Que é o UAG, tá? Então, isso aqui está me dizendo o seguinte, ribossomo para de sintetizar essa proteína por aqui, tá? Então, aqui eu tenho aminoácido de parada. Então, eu boto stop. Tranquilo, pessoal? Sim. Sim, gente. Certo? Sim, sabe? Muito bem. Isso aqui que foi formado não é a proteína final. A proteína final, lembra que isso aqui vai ser produzido lá pelo ribossomo, tá? Sintetizado, depois vai lá para o Golgi, para ser modificado. O que vai acontecer no Golgi? O Golgi vai retirar a metionina, tá? Por que tem que retirar a metionina, pessoal? Porque senão toda a proteína ia começar obrigatoriamente com uma metionina. E não é assim que funciona, tá? Então, quando chega lá no Golgi, ele modifica essa proteína e a primeira coisa que ele faz é retirar a metionina, tá? Porque a metionina está aqui, a única função da metionina aqui é que ela foi produzida por causa do códon de início, tá? Todo RNA vai ter um códon de início, tá? Então, a única função dela é mostrar para o ribossomo onde inicia. Essa é a única função. Depois, ela é retirada, tá? Então, a minha proteína final, ela vai se caracterizar da seguinte maneira. Ela vai ser formada por, deixa eu botar aqui, fenilalanina, lisina e prolina, tá? Essa é a minha proteína final, fenil, lisina e prolina. Tranquilo isso, pessoal? Sim, senhor. Alguma dúvida com relação a isso? Vocês conseguiram chegar nesse mesmo resultado? Sim, eu consegui, só tinha me perdido na proteína final, pensei que tinha que dar um nome para proteína, não era só botar os aminoácidos. Não precisa dar um nome, tá? Porque daí cada proteína específica vai ter o seu nome, né? Quem descobrir as proteínas vai dar o nome ali que quiser, tá? Então não precisava, tá? Bueno, gente, bateu meio-dia, então a lista 23 a gente vai deixar para a próxima live, tá? Ou vocês querem corrigir rapidinho ela? O que vocês preferem? Tô por vocês. O que preferem, gente? Senhor, eu não fiz ainda essa última. Tá, então vamos deixar para a próxima, pode ser? Pode. Beleza. Então tá, gente, deixa eu descompartilhar aqui. Então tá, é isso. Muito obrigado pela presença de vocês. Foi muito bom ter conversado com vocês nessa manhã de sábado. Espero vocês nas próximas lives, tá? Na nossa live de quarta, se der tudo certo, a gente vai fazer uma outra live. Tá? E eu aguardo vocês. Façam as listas de exercícios e qualquer dúvida que vocês tiverem à tua disposição, tá? Certo, gente? Obrigada pela aula. Não esqueçam da motivação aqui, ó. Ano que vem todo mundo com as mãozinhas na parede do acima. Tchau, senhor. Tchau, gente. Tchau. Até mais. Obrigadão.